Quando a gente faz o estudo, né, de modelagem, é necessário algumas coisas ainda para se complementar essa parte das modelagens, tá? Existe um tópico que a gente chama do quê? De aspecto temporal. Ou seja, por mais que passe o tempo e esse dado mude, eu preciso, às vezes, guardar esse dado, correto? Geralmente, o tempo é um recurso que é utilizado justamente para a gente identificar, né, essa mudança do meu dado. No sistema comum de vocês, que vocês têm cadastro de cliente e fornecedor, é importante vocês ficarem guardando o endereço que o cara mora, se ele mudou ou não. Sim ou não? No sistema de vocês aí que vocês conhecem mais comuns. Eu preciso saber onde o Rodrigo Saito morou nos últimos 10 anos. Tem um sistema da prefeitura que tem isso aí. Tem um sistema na prefeitura que tem isso daí. Por que a prefeitura guarda tudo isso? Vai ser comete um crime. A prefeitura não vai interessar muito, mas se você fraudar o sistema deles, tá, de pagamento de taxa municipal, ela não vai gostar muito. Né? A mesma coisa com a Receita Federal. Beleza, você pode gastar à vontade, mas que você tem que pagar os impostos federais, você vai ter que pagar. É mais ou menos isso. Na prefeitura ou num sistema de cartório, isso daí é importante saber. Aonde você fez o quê? Morou nos últimos 10, 20, 50 anos. Beleza. Se eu tenho um sistema mais comum aí de mercado, provavelmente não vai fazer, não vai guardar esses dados aí anteriores. Agora, produto. Eu tenho lá caneta, lápis, borracha, apagador, régua, tesoura. Tá? Hoje eu vendo cada um no preço. Na semana que vem, o salário mínimo subiu. O que vai acontecer com esses valores? Vão subir também, provavelmente. Tá? Subiu o salário, pessoal, vai subir tudo outras coisas juntas. E geralmente é em cima da inflação, né? O salário não acompanha a inflação. Enfim, vai ter valor maior. Se eu simplesmente pegar e alterar o preço lá no cadastro do produto, o que vai acontecer com o valor anterior do produto? Vai morrer, desapareceu. Eu nunca mais vou saber quanto aquele produto teve o valor dele, certo? Se eu não tiver considerando o aspecto temporal. Vocês concordam? Beleza. Então é isso, na verdade, que a gente mais ou menos vê agora nisso. Certas aplicações exigem que o banco de dados guarde o histórico de alterações de informação. Por exemplo, um banco de dados de uma seguradora. Banco de dados de seguradora, ela tem o quê? Todo o histórico passado do que você teve de carro, qual foi os últimos seguros que você fez, qual foi o tempo, tipo de seguro, quem é que estava dentro da pólice, qual era o valor da sua pólice, os caras guardam tudo. Eles não perdem nada de dado. Pode ser necessário conhecer não só o segurado atual de uma pólice, mas também os dos passados. O modelo de um banco de dados que armazena somente valores atuais de uma informação é diferente do modelo que armazena histórico de informação. Portanto, é necessário considerar o aspecto temporal na modelagem de dados. Quando a gente tem mais ou menos um RP em si, o que o RP tenta se preocupar mais é com os dados atuais. Tá? Quando a gente trabalha com a parte de BI, tá? Aí sim, o sistema ele tenta fazer o quê? Guardar esses dados temporais. Por quê? Porque quando eu tenho BI, quando eu tenho essa parte a ser analisada os dados, ele se preocupa muito com essa parte de tempo. Quanto você estava cobrando, quando o cara estava morando, onde ele estava guardando dinheiro. Então, enfim, a parte de tempo é um cara muito importante. Não há regras gerais como proceder nesses casos, mas é possível identificar alguns padrões que se repetem com frequência. Alguns atributos de uma entidade normalmente são aqueles que não são identificadores da entidade. Podem ter seus valores alterados ao longo do tempo. Por exemplo, o endereço de um cliente, que pode ser modificado. Então, o José
tá? Morava na Rua do Retiro, por algum motivo ele vendeu a casa dele ou alugou, ele está morando na Avenida Jundiaí. Beleza. Então, ele começou a morar na Avenida Jundiaí a partir de uma determinada data ou um tempo, né? Mudou da Avenida Jundiaí e foi para Rua José Bonifácio. Cara, beleza. Em algum lugar do tempo, ele pegou e fez essa mudança da Avenida Jundiaí para Rua José Bonifácio. Tá? Algumas vezes, por necessidades futuras de informações ou até mesmo por questões legais, o banco de dados deve manter um registro histórico das informações. Um exemplo é o valor do salário do empregado. Né? Então, de tempo em tempo, de no mínimo pelo menos uma vez por ano, tem reajuste lá salarial. Né? O sistema em si ele precisa guardar todos esses valores que o meu empregado teve aí de valor de salário. No sistema de pagamento, não interessa saber apenas o status atual, mas também o salário durante os últimos meses, por exemplo, para emitir a declaração anual de rendimento de cada empregado. Então, no meu sistema lá de folha de pagamento, né, eu tenho que ter o quê? O registro de pagamento anual desse cara aí. Tem mês que você fez hora extra, tem mês que você não fez, tem mês que você faltou sem justificativa, então é descontado de você, o seu salário, mais INSS, mais 13º, enfim, quando você falta é descontado um monte de coisa. Então o seu salário nem sempre às vezes é igual ao outro. Tem mês que você recebeu o PLR, por quê? Porque a empresa bateu a meta. Isso daí vai tudo para onde? Para ser declarado imposto de renda. Tá? Se você não declarou, provavelmente o leão te pega uma hora, infelizmente. Assim, o salário não pode ser modelado como um atributo, mas sim como uma entidade. Então, tudo que eu tenho de dados que são possíveis de eu guardar, ou, no caso, né, de legalidade que eu estou cumprindo, com o tempo, eu tenho que transformar esse atributo em uma entidade. Tá? Por exemplo, o empregado, né, a minha entidade, ele tem o código do empregado e tem o salário. Dessa forma aqui, se eu tenho um salário de R$ 1.500 e o funcionário atualizou o salário dele para 2.000, os 1.500 eu perco, não perco aqui? Eu só tenho o último valor guardado na minha base. Vocês concordam? Beleza? Agora, a gente transformou aqui, ó, o salário em uma entidade. Ele era um atributo, transformou numa entidade. Eu tenho meu empregado, que tem lá seu código, e esse funcionário, esse empregado, eu posso ter o quê? Vários salários. Opa, o salário ele tem um valor, mas ele vai estar disponível numa determinada data. Dessa forma, eu começo a guardar um histórico de salários dos meus empregados. Correto? Tá. Qual é o salário que está valendo? O mais recente. O mais atual, exatamente. O mais recente é aquele salário que está valendo. Quem tem que fazer essa busca aí é quem? O seu sistema, é a sua aplicação. E não o banco de dados. O banco só está guardando o histórico agora. Correto? Assim como atributos podem ter seus valores modificados ao longo do tempo, também relacionamentos podem ser modificados. Instâncias de relacionamentos podem ser modificados, adicionados, removidos. E também, nesse caso, pode ser requerido que o banco de dados mantenha um registro histórico de alterações. Bom, então aqui, pessoal, além, né, de atributos, eu posso também ter modificados relacionamentos aí também das minhas entidades. Vai depender do que eu quero guardar e como eu quero guardar esses dados aí. Tá? Quando é considerada a história de suas alterações, relacionamentos de 1 para 1 ou 1 para N são transformados em N para I. Correto? Então, aí, se eu tenho relacionamentos de entidades associativas que eu preciso guardar histórico dele, aí, aquele de 1 para 1 ou 1 para N vai virar tudo de N para N. Se eu precisar guardar históricos desses caras aí. Tá? Por exemplo, um empregado faz a alocação de uma mesa. Tá? Aqui o empregado está alocando a mesa, certo? Somente naquele tempo, somente no presente lá. Beleza? Agora aqui, a gente está colocando uma determinada data ali. Ó. Um empregado faz a locação de uma mesa
numa determinada data. Esse cara aqui, ó, tá? A data está sendo o quê? Está sendo o meu atributo que eu estou agora controlando o tempo dessa locação. A partir de quando ele está sendo o quê? Locado essa mesa pelo meu empregado. Tudo bem? Então aqui eu começo a ter história aí. Para simplificar, consideramos o relacionamento locação. Este relacionamento possui cardinalidade 1 para 1, ou seja, cada empregado está alocado no máximo em uma mesa e cada mesa tem apenas no máximo alocado um único empregado. Essa modelagem está correta caso deseje-se armazenar no banco de dados apenas a locação atual. Entretanto, quando se deseja se armazenar também a história das locações, que empregados estiveram alocados na mesa ao longo do tempo, é necessário modificar o modelo para o B, né, que seria esse cara aqui, ó, modelo B. Colocar a data lá da alocação. No relacionamento para ter cardinalidade N para N, já que logo do tempo um empregado pode ter sido alocado várias vezes na mesma mesa, e uma mesa pode ter sido a ela alocado muitas vezes ao empregado. Com o mesmo empregado pode ter sido alocado à mesma mesa múltiplas vezes, torna-se necessário um atributo identificador do relacionamento, a fim de se distinguir uma locação de um determinado empregado a uma mesa, das demais locações desse empregado à mesma mesa. Com isso, surge o atributo de identificação da data. Nesse caso aqui, ó, eu tenho, né, ó, apenas a locação atual, o número do documento da locação, aqui o número da locação, que é o identificador dela, né? Eu tenho o nome do meu empregado. Esses vários empregados estão lotados em um departamento. Então, eu tenho um número de documento aqui de lotação. É como se fosse um número de contrato, tá? Eu tenho o nome do meu empregado. Esses vários empregados são lotados em um departamento. Beleza. Se eu mudei o departamento dele, já era, né? Eu perco, na verdade, esse histórico aí. Agora aqui, ó, eu tenho meu empregado, eu tenho o número do documento de lotação na minha entidade associativa à lotação em uma determinada data. Esse cara aqui, ó, é de N para N, não é? Se é de N para N, esse cara aqui vira tabela. Com quem? Com a chave primária do departamento mais o empregado e mais seus próprios atributos. Aí, nesse caso aqui, ó, o número do documento de lotação, ele precisaria ser parte do quem? Da minha lotação aqui, para justamente eu ter várias lotações, tá? Em tempos diferentes. E se eu colocasse a data, também daria certo, desde que a data, né, fosse em tempo diferente. Correto? Bom, a figura anterior apresenta situação semelhante, considerando o relacionamento de cardinalidade 1 para 1. Se quisermos considerar a história de locações desempregados ao longo do tempo, é necessário transformar o relacionamento para uma cardinalidade N para N, que é o que a gente comentou, já que ao longo do tempo o empregado pode ter atuado em diferentes departamentos. Bom, aqui o que a gente tem, ó, mais uma vez, né, participante de curso. Eu tenho meu participante aqui, né, com a parte de inscrição. A inscrição ela tem uma determinada data. É um relacionamento de N para N. Se é N para N, esse cara aqui vai virar tabela, chave do participante, chave do curso e mais a própria data. Legal. Então aqui eu só tenho o quê? A inscrição atual desse cara. Correto? Agora, se eu quiser que eu tenha os vários números de inscrições, eu preciso fazer com que a minha data seja parte do meu N para N aqui, ó. Se eu tiver só isso daqui, eu só tenho o quê? O código do participante mais o código do curso fazendo parte da minha chave primária. Esse cara aqui, ó, a data começa a ser parte, então, da minha chave primária. Vai ter o código do participante mais o código do curso mais a data para ter o quê? A base histórica de inscrições que ele tem. Correto? Muitas vezes, para evitar o crescimento desmedido de bancos de dados, informações referentes ao passado são eliminadas. Hoje, pessoal, eliminar dado é uma coisa que você precisa pensar muito. O que você pode fazer é tentar eliminar
tirar da sua base atual dados, né, acima de 5 anos, mas antes de eliminar, colocar numa base histórica. Por exemplo, sei lá, vendas underline, sei lá, 2010 a 2015. Então você copia todos esses dados de 2010 a 2015 para essa tabela aí velha. E a tabela nova só contém os dados mais atuais. Hoje você não apaga-se mais dado. Além de você estar perdendo o histórico da empresa, mais tarde, se você quiser analisar, você não consegue. Então guarda-se em outras tabelas aí históricas, tá? Existe aí, cada recurso de banco de dados vai ter o seu. Uma das práticas que existe em mercado é essa daí. O problema é, né, o ideal é fazer um backup e guardar, mas como as bases hoje são grandes, geralmente deixa-se na própria base de dados uma tabela histórica mesmo. Entretanto, as informações podem ser necessárias para o futuro, por exemplo, motivos legais. Motivo legal, pessoal, aí vai de acordo com a legislação que a gente tem. Tem documento que a gente precisa guardar durante 5 anos. Tem documento que a gente precisa guardar durante 10 anos e tem documento durante 20 anos. Aí você tem que saber o que guardar realmente na base, de acordo com as leis aí que a gente tem, tá? Documento fiscal e contábil, geralmente você não joga fora. Se não, o ano passado, pra vocês terem uma ideia, pessoal, eu tive que resgatar no sistema uma nota que não era nem nota fiscal eletrônica, tá? Era nota mesmo. Nota no canhoto lá, ó. Pra vocês terem uma ideia. Eu já nem lembrava mais o que era isso, pra vocês terem uma ideia. Por quê? Porque a nota fiscal eletrônica hoje é muito comum. Tá? Para resgatar nesse sistema, a gente tem que fazer um layout, certo? Para fazer a impressão desse cara aí. Estava no sistema, tinha a nota fiscal no papel, mas o juiz lá queria o quê? A nota fiscal impressa. E nessa época não tinha, a gente tem que fazer um layout só para fazer a impressão desse negócio. Hoje em dia é tudo assim, imprimir as últimas resoluções, hoje em dia é tudo guardado, né? Bom, caso informações antigas fiquem no banco de dados, podem ser necessários atributos ou indicadores de estado de informação, se a informação é atual ou antiga. Para as informações que são retiradas do banco e armazenadas em arquivos convencionais, é necessário fazer um planejamento como essas informações serão acessadas no futuro, caso venham a ser necessárias. Uma outra parte é fazer o quê? É o que a gente chama de dump de banco de dados. A gente vai lá e coloca em um arquivo, certo, em formato CSV, todos os dados passados e depois tira da base. O problema é, às vezes, você conseguir resgatar e o tempo de resgate que você precisa. Porque em um arquivo CSV, você não consegue fazer select tão fácil assim. O banco de dados consegue até mapear o seu CSV como uma tabela. Só que como você não tem índice, a procura dela é muito lenta. Tá? Uma solução que poderia ser considerada é reincluir as informações do banco de dados quando elas forem necessárias no futuro. Isso permite fazer as buscas aí pessoais, né? As buscas passadas. Tá? Entretanto, é necessário considerar que as informações do banco de dados serão normalmente relacionadas às outras. O problema de você guardar um dado em um outro formato, né, em uma tabela externa, é que você, na verdade, pode fazer o quê? Modificar a sua base de dados. Modificando a sua base de dados não tem muito jeito. Você vai ter que readaptar novamente os dados passados lá do seu arquivo. Tá? Então, tem esse trabalho também de fazer o quê? Guardar fora do seu banco atual. Se elas tiverem sido excluídas, deverão ser igualmente devolvidas à base de dados. Essa inclusão pode se prolongar em cascata em outras entidades. Para depois você fazer a importação desses dados históricos, pessoal, que não é dado histórico, é dado passado nesse caso. Pode ser que você tenha problema do quê? De relacionamento entre as tabelas. Tá? Por quê? Porque geralmente você guarda esses dados em tabelas de movimentação. Pedido de venda, pedido de compra, vendas. Tá? Então, esses dados, na verdade, essas tabelas, na verdade, que vão crescer sempre mais na sua base.
tá? De movimentação aí. Em alguns casos, informações antigas são necessárias apenas para tomar decisão. Nesse caso, muitas vezes, deseja-se apenas dados resultantes de cálculos ou estatísticas sobre informações como totais, contagens ou médias. Assim, pode ser conveniente manter os dados compilados e eliminar informações usadas na compilação. Bom, isso daqui, então, faz parte do quê? Da parte de dados históricos que a gente tem, tá? Num RP, nos bons RPs, eles já fazem isso. Eles já guardam qualquer coisa que você modifica, tá? Particularmente, eu acho que só o SAP faz toda essa parte de guardar a base histórica. E eu não conheço nenhum outro RP que guarde tudo, tá? Nem Proteus, nem o RM, nem o Progress, nem... Cara, já vi bastante RP aí. Não guardam tudo. O SAP, esse cara aí, parece que guarda tudo. Tudo que você faz, mudou uma data, ele está guardando. Junto com o usuário, a data e a hora. Então, tem as diferenças aí na parte dessas bases de RPs, né, que a gente tem aí. Bom, pessoal, isso daqui, na verdade, a gente não tem tanto exercício, mas é mais um comentário para agregar nessa parte de vocês de conhecimento em parte de modelagem, tá? Então, eu tenho dado histórico, ou pode ser que eu precise guardar histórico, eu tenho que tratar um pouco esse cara diferente. Geralmente, o meu atributo de histórico, ele vira entidade. E aí, conforme for, né, vai virar tabela aí. Por quê? Porque eu vou ter uma data envolvida. Perguntas aí, pessoal? Tudo bem? Sim? Fechou, então.